Olá, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane, aqui na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo, com aquele bordão de todo sempre, né, que a gente faz. Então, nos acompanhe lá na plataforma Gonçalves Dias, nos siga no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias, tá? Tem Tia Lu e Pequeno Novo aí da professora Renata, tá bombando aí, curte lá, tá? Curte, comenta, compartilha, certo? E você que está se preparando para o Enem, tem revisão, tá certo? Tem TBT lá do pré-vestibular, que tá lá no YouTube, na plataforma, tá no YouTube. Não deixe de acompanhar. É muito importante, porque você vai fazer aquela revisão para o Enem em casa, confortável, tirando dúvidas. O que ainda é bom para você, porque esse material está todo lá disponível. Então você assiste, revisa, não entendeu? Volta lá de novo e vai acompanhando, tá certo? Então hoje a gente está aqui para falar sobre manifestações culturais. Vamos falar de gastronomia, exatamente, gastronomia, a gastronomia espanhola, tá? A culinária espanhola, a culinária regional da Espanha e algumas frases em espanhol que você pode utilizar no restaurante, situações e diálogos diversos, tá? Então vamos rapidinho para ver se dá tempo da gente ver tudo. Vem comigo. Culinária espanhola. A culinária espanhola é parte da culinária mediterrânea. Embora com características próprias, a culinária espanhola utiliza muita batata, especiarias variadas e muitos legumes. Outro produto muito apreciado na Espanha é o vinho, que acompanha as refeições principais. Internacionalmente conhecida, a paella, um prato de arroz, frutos do mar, galinha e chouriço é o prato mais conhecido e o jamón, que é presunto, uma das principais iguarias. Então, o prato mais conhecido, tá, da culinária espanhola é a paella e a iguaria, né, mais conhecida é o jamón, tá, que é o presunto. Tal como ocorre na maior parte dos países, a culinária da Espanha varia bastante de uma região para outra. No entanto, existem algumas características comuns, entre as quais se pode destacar o uso do azeite como gordura culinária por excelência, tanto em alimentos crus como em alimentos para fritar. O uso do azeite até princípios do século XX era pouco habitual e o uso de gorduras animais, sobretudo a banha de porco, era mais comum. Gente, aqui também no Maranhão, principalmente no interior, antigamente se usava muito a banha de porco. Eu lembro da minha avó utilizando muito a banha de porco porque era mais saudável e era menos, não era industrializada, tá? Era natural. A utilização do sofrito como operação inicial na preparação de muitos pratos. O emprego do alho e da cebola como principais condimentos. O hábito de acompanhar as refeições com vinho. O pão como acompanhamento da maioria das refeições. O grande consumo de saladas, sobretudo no verão. Postre composto, que é uma iguaria, né? Composta por uma peça de fruta ou algum produto lácteo, como queijo. Os doces, como tartes ou pasteles, são geralmente reservados para dias especiais ou festas. Dentre a enorme variedade de receitas que compõem a cozinha espanhola, algumas podem considerar-se comuns a todo ou a quase todo o território, embora algumas tenham uma origem conhecida e continuem a ser associadas a determinados lugares. Podem citar-se como exemplos a tortilha de patata, omelete de batata, e o gazpacho, uma sopa fria de vegetais. A paella, que nós já falamos, né, que é originária de Valência e por isso em Portugal é normalmente chamada de arroz à valenciana, embora existam muitas variantes de uma região a outra. E os pistos, né, que é uma espécie de ratatouille. As migas, os embutidos, que é jamón serrano e chouriço. Jamón, lembra lá que é presunto, tá? Ou os
queijos, tá? Então, abundam os pratos à base de grãos, garbanzos, lentejas, judías, os cocidos e os potajes, que são sopas de grãos e verduras. Embora com variações regionais importantes, sem esquecer o pão, né, que tem numerosas formas de fabricar-se, com variedades muito distintas em cada região. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho por região, tá? Então, talvez onde mais coincidem as distintas regiões seja nas sobremesas e doces, por exemplo, o flan. Esse flan nós conhecemos, a gente tem industrializado no supermercado, né? Tem aquele potinho de flan, né? O flan, as natilhas, o arroz com leite, né? Que é o nosso arroz doce aqui, tá? As torrillas, as magdalenas e os churros são alguns dos mais representativos. Tá, esse churros é aquele que a gente come aqui, é o mesmo churros, tá? Frases em espanhol que vocês podem utilizar no restaurante ou em situações e diálogos diversos. Então, donde há um restaurante? Donde há um restaurante? Onde há um restaurante? Una mesa para 3 personas, por favor. Una mesa para 3 personas, por favor. Então, uma mesa para 3 pessoas, por favor. Poderia trazer-me la carta, por favor? Poderia trazer-me la carta, por favor? Poderia trazer o menu, por favor, né? Nós aqui utilizamos muito cardápio, tá? Para essa tradução. Que deseja de primeiro prato? Que deseja de primeiro prato? Então, que gostaria de pedir no primeiro prato ou de primeiro prato? Nos traem um pouco de sopa, por favor? Queremos um pouco de sopa, por favor. Ainda dando continuidade a essas frases que vocês podem utilizar em restaurantes, tá? Ou situações de diálogos diversos. E para beber? E para beber? E para beber. A tradução é bem fácil, tá? Um vaso de gaseosa, refresco, coca. Então, um vaso de gaseosa. Gaseosa é refrigerante, então copo de refrigerante. Ou um copo de refresco, ou um vaso de coca, tá? Porque às vezes a gente pede, quando chega no restaurante, a gente pede diretamente, traz uma Fanta, traz uma Coca, a gente já vai direto pro refrigerante que a gente quer. E às vezes a gente diz, eu quero um refrigerante. Aí o garçom vai e te pergunta qual é, e você sim identifica, tá? Então aqui eu posso utilizar um vaso de gaseosa, vaso é copo, tá? Um vaso de refresco ou um vaso de coca, um vaso de Fanta, por aí. Que deseja de segundo prato, senhor? Que deseja pedir de segundo prato? Me trae um pollo assado. Me trae um pollo assado. Então, traz um frango assado para mim, tá? Já é uma tradução mais completa, tá? Não tem o para mim ali, mas né? Me trae um pollo assado. O me tá bem aqui no final, para mim, certo? Então, já sabe que pollo é o mesmo que frango. Atentem para as palavras novas que a gente está vendo aqui, tá? Gaseosa, polho, né? Prato que vocês ainda não tinham visto, tá? Para vocês fazerem aquele acréscimo de vocabulário. Para quem vai fazer o Enem agora, é primordial que você aumente o seu vocabulário, tá? Então, para mim, um filete. Para mim, um filete. Para mim, um filé. Continuando, eu quero papas fritas. Eu quero papas fritas. Papas não é o plural de papa, tá? Então, eu quero batatas fritas. Papa é o mesmo que batata. Que tomarão de postre? Que tomarão de postre? Então, o que os senhores gostariam de sobremesa? Postre, sobremesa, outra palavra nova para o vocabulário de vocês. Então, uma fruta, por favor. Uma fruta, por favor. Uma fruta, por favor. Um troço de pastel, por favor. Um troço de pastel. Troço, pedaço, palavra nova. Pastel, falso cognato, que significa bolo, tá? Pastel para nós é pastel, né?
É um salgadinho específico. Se você chegar lá na Espanha pedindo um pastel, querendo comer um pastel, uma coisa salgadinha daqui, você não vai conseguir, tá certo? Porque significa bolo. Quisiera una tarta. Quisiera una tarta. Então, tarta é mais fácil de assimilar com torta. Me trae um cuchillo. Me trae um cuchillo. Aí, tenedor, cuchara, por favor. Então, pode me trazer uma faca, cuchillo, faca. Para vocês associarem que cuchillo é faca na sua tradução, tem um estilo de faca, tá? Que parece um martelo chatinho, que chama cutelo, que a gente corta osso. Então, associem cuchillo a cutelo que vocês vão fazer associação, porque o cutelo é uma espécie de faca, tá certo? Tenedor, que é garfo, cuchara, que é colher, tá? Então, pode me trazer uma faca, um garfo, uma colher? Por favor, me traia um cuchillo, me traia um tenedor, me traia uma cuchara. Óbvio que cuchara é um substantivo feminino, então aqui não será é una, tá? La cuenta, por favor. Essa é a melhor parte, né? Para o dono do restaurante. La cuenta, por favor. Então, a conta, por favor. Camareiro, tome uma propina. Camareiro, que é garçom, que camareiro aqui no Brasil é aquela pessoa que arruma os quartos dos hotéis, certo? Lá é garçom. Tome uma propina. Esse nome é comum, né? Ultimamente de se ouvir, de propina. Pois é, aqui é uma gorjeta, tá? Quando se fala de propina no campo da corrupção, não é bem uma gorjeta, mas é uma gorjeta bem gorda. Tá? Uma curiosidade para vocês. Na Espanha, se tem o costume de comer como primeiro prato, verduras, massas, vegetais, legumes e de segundo prato, carne, peixe e frango. Se vocês observarem, né, para uma boa alimentação, você precisa, na hora da sua refeição, comer primeiro a salada, tá? E depois os outros acompanhamentos, né? Os carboidratos, essas coisas todas. Então, para quem está fazendo uma alimentação saudável, essa é a ordem. Então, aqui eles já seguem, né, essa sequência de uma boa alimentação. Primeiro comendo as saladas, verduras, vegetais e depois comendo, né, os carboidratos. A cozinha galega baseia-se na qualidade dos seus produtos frescos, tá? Galega porque da Galícia, tá? As especialidades mais importantes são preparadas com peixe e mariscos. Eu ia me dar bem, eu amo peixes e mariscos, eu ia adorar estar na Galícia. Polvo, que é o polvo, por exemplo, polvo à feira, também conhecido como polvo à galega, típico das feiras e romarias. É o polvo cozido, tá? Cortado em pedaços e temperado. Essa imagem que está bem do lado. Com azeite e pimentão. Pescada, olhomol, caste besugo, tá? Vieiras, mexilhões, percebes, gambas, cigalas, centolos e muitos outros. Todos esses nomes estranhos aqui são nomes de pratos típicos da Galícia, sendo que o destaque é o polvo. Eu passaria mal porque eu não gosto de polvo, mas os outros, né, todos mariscos, é bem o que eu gosto, tá? Vamos ver nas Astúrias. Nas Astúrias consome-se grande quantidade de peixe e marisco. Observem quantas vezes nós vamos falar peixes e mariscos, tá? Mas o seu prato mais característico é a fabada asturiana, que é uma feijoada à base de fabialúbias grandes, carne de porco, morcela, cebola e chouriço. Muito apropriado para os dias de inverno. As fabes com amaçoelis ou almejas e o pote asturiano, que é um outro tipo de feijoada. Encontram-se entre os pratos típicos. Entre os doces destacam-se as fiuelis, freixuelos ou frixuelos, que são crepes, tá? Típicos do carnaval. O cabrales
é um queijo de leite de vaca de odores e sabores fortes. E a cidra é a bebida regional. Viu que lá na Galiza era o vinho, tá? Então eu tenho aqui esse pratinho que vocês estão vendo aqui, é o feijão. Observe que ele tem os grãos. Para nós, eu assemelho a fava, né? Os grãos da fava que são grandes. Como em todo o norte da Espanha, o peixe é uma característica da culinária da Cantábria, tá? A sardinha, a anchova, as lulas, ali chamadas rabas, tá? São chamadas lá na Cantábria, as lulas são chamadas de rabas. Se preparam de distintas maneiras. A marmita ou marmite, a panela de ferro que os pescadores levavam no barco, dá o nome a vários tipos de caldeirada. Só para esclarecer, marmita ou marmite é o nome da panela de ferro que eles levavam. Para nós, marmita que é outra coisa. A gente pega um depósito e faz a nossa marmitinha, certo? No entanto, também são típicos os guisados fortes, como o cocido montañés e o cocido lebaniego. O primeiro com feijão, né, o cocido montañés com feijão, o segundo com grão de bico, ambos preparados com o compango, tá? Que são as carnes provenientes do matasil, del chão ou a matança do porco. Aqui a gente fala das carnes, gente, sempre carnes de porco, tá? Carne de suíno. Ainda até agora não apareceu bovino. A cozinha basca, vamos falar da basca, da região da Basca, está baseada nos molhos e nos assados na brasa, né? Os pratos mais característicos são os guisos de pescado, sobretudo de bacalhau e merluza, preparados em salsa verde al pil-pil, exatamente esse nome assim, al pil-pil, ou a viscaína, tá? O marmitaco é o prato típico dos pescadores e é preparado com atum, bonito, que é um tipo de peixe, batatas e pimento. Acompanha por um bom chacoli, vinho branco de sabor ácido e de Idiazabal, tá? Idiazabal, um município basco, deu seu nome a um queijo branco e cremoso, arrumado, tá? Arrumado. Entre as bebidas típicas contam-se o vinho Rioja Alavesa e a cidra guipuscoana, tá? É um tipo de cidra. E vamos falar da culinária na Andaluzia. Destaca-se o pescaíto frito, peixes pequenos ou cortados em pequenos pedaços, envoltos em farinha de chicharro e fritos. O ramon serrano, que é o presunto, o gazpacho, o salmorejo, que é uma sopa fria de vegetais como o gazpacho, mas na forma de creme. E o flamequim, que são filetes de lombo de porco enrolados sobre um recheio e empanados, tá? Cordobeses, a pringá, que também é uma pasta de carnes diversas, cozinhada a fogo lento para comer como acepipe. E o rabo de touro, que é típico na cidade de Córdoba. Algumas dessas preparações típicas das Ilhas Canárias são as papas arugadas, batatas cozidas com a casca e com muito sal, los morros, como o morro picon e o almogrote, feito com queijo ralado, pimenta vermelha e azeite, provavelmente derivado do almodrote, considerado uma herança sefardita, e o gofio, que é uma farinha feita com diversos cereais e outros produtos vegetais, como os rizomas de samambaia, que pode ser preparada de várias maneiras. E esta iguaria é herança dos guanches, tá? O povo indígena das ilhas. E entre as sobremesas é típico o frangolho, que é feito com farinha de milho. E entre os vinhos, o malvasia, também produzido na vizinha Madeira. E para a gente encerrar, vamos falar de Madrid, né? Então, na comunidade de Madrid, destacam-se o cozido madrilheno e os callos à la madrilenha, que são tripas, o assado de cordeiro, a terneira del Guadarrama, as judías, a lo tio Lucas, a leite merengada, o requesón de Miraflores de la Sierra, os fresas de Aranjuez,
os melones de Villaconejos e os vinhos de Navalcarnero e o anis de Chicón, tá? Então, em Madrid, eu tenho esse prato que eu tenho aqui, tá? É um cozido madrilenho que vocês podem observar ali, tem bastante iguaria, são pratos bem coloridos, tá, gente? Então, ficamos por aqui com essa gastronomia bonita da Espanha. Hasta luego!